e se existe a possibilidade de acontecer um holocausto com a humanidade, como ocorreu na Atlântida, e em vários outros momentos também que são tão pretéritos que a história não registra, não conta. Sim, existe essa possibilidade e nós teremos que estar preparados para, se estivermos fisicamente presentes neste momento, saibamos como ajudar, como colaborar, como manter a harmonia e como, em alguns casos, ajudar que certos seres se libertem do corpo nesses momentos. Nesses momentos muito agitados, porque as pessoas entram em agitação, então nesses momentos muito agitados, os seres internos, os corpos internos ficam tão confusos que têm dificuldade de sair do corpo, porque estão sendo convidados a deixar o corpo, mas querem ficar, não estão lúcidos. Então, uma forma de serviço nesses momentos, porque nós temos que sempre estar abertos para servir, não? Então, não estar pensando no holocausto em defesa própria, mas se participarmos disso nesse plano ou em um outro, como servir, como ajudar. E uma das formas de servir é ajudar as almas a saírem dos corpos, ou os corpos sutis a sair do corpo físico. Então nós podemos nos tornar verdadeiros colaboradores da evolução cósmica. Nós podemos ser construtores da evolução do universo. E não precisa que a gente se valorize muito para isto. Só de estar existindo, nós estamos participando desta construção, por esses fatos que foram descritos. Da mesma forma, quando nós agimos, ou quando nós pensamos, quando nós nos elevamos, nós estamos aí usando todos os seres que sempre se elevaram, essa herança positiva, esta herança que é chamada a herança dos séculos, a herança das épocas, nós somos herdeiros desta coisa. Então, quando você se eleva, quando o seu pensamento se eleva, você naquele momento herda toda a energia, você herda todo o valor de todos os que trabalharam para elevar o pensamento. Então, quando você está trabalhando para o seu pensamento ser elevado, você está entrando em relação com todos aqueles seres elevados que elevaram o pensamento. Vê como o pensamento comunica, hein? Como o pensamento é uma comunicação em si. E nisso nós vamos compreendendo, vamos ficando mais conscientes, um pouco mais conscientes de tudo aquilo que é infinito, de tudo aquilo que não é restrito, de tudo aquilo que não é pequeno, de tudo aquilo que não é acanhado. Mas aí você precisa ter esta intenção de se elevar, você vai se elevando, esta elevação vai causando uma série de fatos positivos no universo, sem que você saiba nada disto, e isto vai te dar a força para você compreender o infinito, para você começar a compreender o universo, compreender o cosmos. Então, existe continuidade de consciência. Como é que eu começo? Tendo vontade, querendo, aspirando. Se você realmente quer ter a continuidade de consciência, aí você vai descobrindo, aí os meios vão te sendo dados. Precisa ter fé. Então, vontade é o raio número 1. E a fé são todos os raios. Então você precisa a vontade e precisa a fé. Aí está tudo resolvido. Pode estar tudo resolvido, a não ser que a gente seja um obstáculo. Por falta de fé, ou por vontade morna, ou por vontade tépida. Nessas coisas não tem meio termo. Tem meio termo para aqueles que estão no preparatório. Mas para quem já está um pouco cansado de preparatório, não tem meio termo nestas coisas. Ou é ou não é.
E uma pessoa diz que não sabe qual é o caminho, que não tem uma pessoa para indicá-lo e que ela precisa de um instrutor que lhe fique indicando o caminho. Precisamos que ninguém diga qual é o nosso caminho. Nós vamos entrando neste assunto com uma pessoa, em último caso, só quando não tem outra forma, só quando não tem como não entrar. Mas é pela fé que a pessoa deve andar, é pela fé que a pessoa deve caminhar. E na fé ela vai mais rapidamente do que se conhecesse o trajeto. E pela fé nós não precisamos saber nada. São os curiosos, os superficiais, os mentais que querem saber qual é o caminho que devem fazer. Isto pode haver muitos enganos nestas buscas. A mente é um engano em si, nesses casos. Então, é preciso que nós estejamos voltados para o aprimoramento interior, sejamos voltados para dentro, pacientemente, para que comecemos a sentir esta fé, comecemos a perceber esta fé. Porque quando esta fé começa a se fazer presente, não há necessidade de saber nada. Pela fé nós vamos e vamos chegar onde temos que chegar, pela fé, quando é uma fé verdadeira. E ela no caminho nos alimenta, não nos deixa parar, nos ilumina momento por momento. É pela fé que se caminha. À medida que você ora formalmente ou que ora em horários, se você realmente orar com sinceridade, aquilo vai ficando incorporado e você passa a orar sempre. Mas isto não deve se transformar numa sugestão, numa mentira. Pensa que está orando, mas não está. Quem está orando sempre não tem necessidade de orar formalmente, a não ser em momentos específicos que use aquilo como uma tarefa para outros motivos. Mas a oração vai ficando na gente. A finalidade é toda a nossa vida se transformar numa oração. Nós podemos, em tudo que fazemos, estar glorificando a criação. Estamos glorificando a mente única. E se a gente quer mesmo fazer isto, e se os corpos vão se adaptando a esse trabalho, nós acabamos fazendo isto. Não ininterruptamente, isto é impossível, mas uma grande parte do tempo. Essa mãe divina, isto é, essa intuição feminina, essa intuição da polaridade atual do planeta, na qual todos nós estamos, não? Essa intuição feminina diz que nós temos que nos lembrar que não precisamos ter medo. Isto são palavras da polaridade feminina, isso são palavras atribuídas a alguém que representou a Mãe Divina, que encarnou a Mãe Divina, isto é, que esteve na Terra manifestando qualidades desta energia feminina, desta polaridade feminina do planeta. Então, esta mensagem nos lembra que não devemos ter medo. E nós teríamos que refletir sobre esta frase. Temos que ter isto muito presente. Não devemos ter medo. Porque esta frase tem força. Esta frase tem uma energia e esta frase nos coliga com níveis de consciência, com planos de consciência que vão além desse sofrimento terrestre, desse caos planetário. Mas o termo mundos distantes, na realidade, são níveis dentro de nós. Então, mundos distantes é o nosso mundo interior. O nosso mundo nas suas diferentes nuances, os vários mundos também que nós temos dentro de nós. E quando nós falamos de mundo distante, mas estamos nos referindo dentro de nós estamos nos referindo àquela parte nossa que realmente pode colaborar com o planeta. É nos nossos mundos distantes, isto é,
é no nosso mundo não consciente, distante da consciência, é ali que nós somos realmente considerados a redenção do planeta. E é ali também, no nosso mundo distante, é que nós nos reconhecemos como uma luz. E segundo esse livro, uma luz ligada à hierarquia espiritual. Então tem um nível nosso, no nosso mundo distante, onde nós nos sentimos ligados à hierarquia espiritual, como luz. De forma que esta busca dos mundos distantes é muito importante na nossa vida. E é através desses níveis nossos, é através desse nosso mundo distante, é que nós começamos a transcender não só as fronteiras da nossa consciência pessoal, como também da consciência do planeta onde estamos. Não é na nossa personalidade que nós vamos transcender as nossas fronteiras pessoais, que nós vamos nos alargar e nos ampliar. Não. Nós vamos conhecer esta ampliação é nos nossos mundos distantes, é no nosso centro. E ali, nesse mundo distante, nós já começamos a contatar os mundos distantes, materialmente falando, ou de uma outra forma. Se consagrar não quer dizer se oferecer, se entregar, é muito mais que isto. Se consagrar quer dizer se colocar todo, inteiro, totalmente nas mãos da consciência maior. Se consagrar é não ser mais quem é. Se consagrar, você vai ser aquilo que a energia maior fizer de você. Você se consagrou. Você se ofereceu totalmente. Você não vive mais como vivia. Você está consagrado. Você vive uma outra vida, você vive uma vida maior. Não é mais você. Então, quem se consagra, mas continua sendo a personalidade que é, não se consagrou realmente. Tem o título de consagrado, mas não é consagrado. O consagrado não é mais ele. O consagrado se doou, se consagrou a algo maior. E a qualquer momento isto pode ser feito, não existe uma data para isso. O momento é o momento da pessoa, é o momento do ser. Chegou o momento dele de fazer isto. E se chegou o momento, não há outra coisa que fazer. Porque se chega o momento de nós nos consagrarmos e nós não fazemos, nós nos sentimos órfãos de tudo daí por diante. Órfãos de tudo. Porque nós tínhamos dito numa partilha que tudo aquilo que são as nossas dúvidas, nossas perguntas, os nossos assuntos, não deviam ficar moendo como um moinho lá na mente, na cabeça. Que isto tudo devia ser trazido para o coração. Então, se você tem dúvida, é no coração. É nesta área cardíaca que você tem que resolver esta dúvida. Porque lá que sua alma vai te atender. Agora, muito simples. Você se volte lá para dentro e diga, te entrego a minha dúvida. Fique com a minha dúvida aí. Resolva a minha dúvida ou fique com ela. Eu não quero saber de dúvida. Então você se volta lá para dentro do coração e diz, te entrego esta dúvida. Faz dela o que quiser. Ele te explica ou ele faz o que quiser dessa dúvida. Mas você, como ensinam os mestres tibetanos, não pense mais nisso. E se estamos buscando os níveis superiores, se estamos buscando a alma, se estamos buscando o espírito, então o espírito e a alma encontram um canal mais aberto para se comunicar conosco. Porque a razão da vida, embora a maioria desconheça, que a maioria desconhece qual é a razão da vida, a razão da vida seria nós, encarnados como personalidades, fazermos este contato com a alma e com o espírito. Esta é a razão de nós estarmos aqui. A razão principal
Agora, depois tem outras razões secundárias que ocupam totalmente a nossa consciência, o nosso tempo, a nossa vida, e nós esquecemos da principal razão por estarmos aqui. Mas estamos aqui como mônadas dentro de almas, e essas almas encarnadas e que já conseguiram formar este ego, conseguiram formar esta personalidade, de forma que quem está nesse grau evolutivo estaria para unir tudo isto e formar este canal para que as energias superiores possam descer à Terra. Porque as energias superiores podem descer à Terra também através deste canal que a humanidade seria. O conhecimento é um fruto do nosso preparo. Conhecimento pode ser o fruto do nosso esforço de estudar, de querer saber as coisas, de nos preparar. Então a gente adquire conhecimento. É produto da nossa formação, do nosso estudo e esforço, da experiência. Sabedoria, isto vem da alma, isto vem de dentro. Você não pode se formar para ser sábio e nem adquirir conhecimento para ter sabedoria. A sabedoria vem de dentro. A sabedoria é uma outra forma de ver as coisas. O conhecimento traz um ponto de vista. A sabedoria está em outro plano, em outro nível. O conhecimento, ele é setorial. Você pode conhecer certas coisas e ali ficar faltando outras porque te falta conhecimento. A sabedoria, naquele momento em que ela vem, ela é completa naquele ponto que é necessário. Então a sabedoria vem completa naquele ponto que precisa dela naquele momento. E a sabedoria vem de dentro, vem da alma. O conhecimento é mais da mente, dos corpos, da experiência humana. Do conhecimento faz parte algum reflexo de sabedoria, mas o conhecimento é externo, é a experiência. E a sabedoria é algo interno que emerge à medida que a alma cresce, que a alma se expande. Você precisa considerar o livro um instrumento de você ter um sinal. Você tem que fazer esta relação com o livro, porque nós podemos ler um livro e não fazer relação nenhuma com ele. Só lemos e ficamos sabendo, mas não fizemos relação com o livro. Nós vamos fazendo relação quando apelamos ao livro para irmos criando aquelas coisas dentro de nós. Nós vamos ao livro para ele nos ajudar. Aí você fala uma relação com o livro. Não é um leitor, é um buscador que tem o livro como um instrumento de busca. Você faz esta relação com o livro. Se você faz esta relação com o livro, você abre o livro assim, você vai ver. E se há esta relação com o livro, e se isto chega a ficar interno, o eu superior começa a usar o livro para te dizer o que ele quer. Porque aí na hora que você vai abrir, ele te faz abrir no ponto em que aquilo que ele quer te dizer. Se você faz uma relação com um livro desses, esse livro passa a ser um instrumento do seu eu superior. E ele levar você a ler ali aquilo que ele quer te dizer. Ou aproximadamente aquilo que ele quer te dizer, mas sempre serve. Todos nós, quando estamos no caminho espiritual, a uma certa altura, começamos a receber sinais, chaves, de como fazer a nossa evolução contínua, de como entrar na lei dos ciclos. Então, a uma certa altura do caminho, a gente começa a sair desta lei evolutiva natural, que é cheia de quedas, de retomadas, é uma evolução irregular. E nós, a uma certa altura, entramos na lei cíclica, de evoluir de forma contínua. Então, neste evoluir contínuo, a gente eventualmente não dá grandes passos, mas nunca faz marcha ré, nunca dá marcha ré. A gente eventualmente não corre muito,
como os seres que fazem a evolução natural. Corre, 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 de repente para, regride, depois corre, corre de novo, torna a regredir, não é? Tudo assim por períodos. E a uma certa altura a gente recebe uma capacidade, a gente recebe uma possibilidade de ir sempre para frente. Com harmonia, com ritmo, mas sempre para frente. E uma pessoa pergunta qual é o valor do esforço. Quando nós fazemos o esforço como oferta, sem esperar resultados, aí é que está o valor do esforço. O esforço não vale quando ele consegue obter o que procura, mas ele vale na medida em que ele é completo, sem esperar resultados. Por que eu estou aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que muito poucas pessoas fazem essa pergunta. Gente que pergunte o que eu vim fazer aqui, eu acho que não tem muito não. Então, se você pergunta o que eu vim fazer aqui, isso é uma porta aberta para você saber a sua origem. Porque, segundo de onde você vem fazer uma coisa aqui. Ou você vai trazer a experiência de lá para cá, ou você veio aqui fazer uma experiência que vai servir lá. Então, o que você veio fazer aqui? Isso é uma pergunta que é muito importante a gente fazer. O que eu vim fazer aqui? Aí você vai ter sinais de onde veio. Porque isto vai te colocar em situação de fazer contatos internos, de fazer contatos com muitos planos de trabalho. Porque se você não é daqui, você veio aqui por algum motivo. Você veio aqui fazer alguma experiência que só aqui você pode fazer e levar essa experiência para lá. Ou então você veio para cá para trazer uma energia de lá para cá. Então é importante a gente perguntar, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Agora, para isso precisa querer saber. Mas querer saber não por curiosidade. Querer saber para estar aqui como deve estar. Quando nós estamos aqui a serviço, esquecidos de nós, quando nós estamos aqui não em função do nosso ego, mas em função de um serviço evolutivo, tudo isto tem peso leve. Não existe peso pesado para quem esqueceu de si mesmo. As coisas são pesadas para aqueles que têm ego e para aqueles que estão em função do próprio ego. Aí as coisas têm peso. Isso está em cima de todos aqueles que vivem a vida material somente. Quando você começa a viver o espírito, tudo isto é leve, tudo isto não pesa mais. Nós teríamos que estar mais unidos, teríamos que estar mais em relação, teríamos que estar mais inclinados, não? A unificar o nosso ser, não só com ele mesmo, não só dentro dele mesmo, mas a esta altura, unificar o nosso ser com a Irmandade Cósmica. Porque a Irmandade Cósmica está guardando isto. Está guardando porque não dá tempo de entrar no ritmo natural da evolução. Não dá mais tempo para isto. Não dá mais tempo. Então, toda essa Irmandade está aguardando que a gente se abra para ela. E abrir-se para ela seria uma coisa que a gente saber que nada depende de nós. Nós não temos como lidar com isso, não temos como lidar com a nossa situação. Então teríamos que nos abrir, mas nos abrir de uma forma como nunca nos abrimos. Estar abertos sem nos perguntar nada, sem nos colocar nenhum limite para essa abertura. E isto é o que vai começar a nos ajudar a manter uma ordem interior na vida. Porque manter ordem no plano físico, isso nós já deveríamos saber fazer.
Agora, manter uma ordem interior na vida, fazer com que a vida transcorra numa ordem interior, isto é outra coisa. E é isto que nós devemos, através da oração, neste grau, estar buscando. Então, há vidas em que nós estamos com a prova daquela vida e com vários resíduos antigos ainda para resolver. Então, são vidas cheias de provas, cheias de diferentes provas. Isso é muito interessante para quem estuda, para quem busca uma evolução. E em cada prova, em cada situação, procura compreender mais as coisas. Em vez de lutar, em vez de se lamentar, procura compreender, porque tudo que a gente precisa está naquelas provas, tudo que nós necessitamos para crescer em consciência está naquela situação. E quando nós deixamos de ver isso tudo como sofrimento, como obstáculo, nós vamos aprendendo mais. O mundo necessita de corações humildes, que sejam capazes de viver a paz através da humildade e que através da falta de orgulho equilibrem a ignorância dos homens. Então, no coração, nesta humildade, nós estamos equilibrando a ignorância geral, porque a humanidade é una. Então, nós estamos entre os ignorantes, nós fazemos parte desta massa ignorante. Mas a falta de orgulho, ou ter menos orgulho, ou muito menos orgulho, vai equilibrando a ignorância do resto dos homens. Porque hoje lhes digo que a humildade retirará os véus ignorantes e lhes mostrará o reino verdadeiro. E uma pessoa diz que a maioria de nós confunde compaixão com pena. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A compaixão emana da alma e a pena é da personalidade. A compaixão não tem nada a ver com pena. A compaixão é um conhecimento do outro tão profundo que a gente, sabendo o que é o outro, tem compaixão. Porque o homem é caído, né? Como nós sabemos. Então, é um longo trabalho para erguer este ser. Então, a alma, quando nos leva a conhecer alguém, vem esta compaixão básica. Nós sabemos que todo o trabalho é nós transcendermos, não é? Esta situação humana, este reino humano, que é um reino caído. Então, nosso trabalho é transcender esta situação, é transcender este estado humano, para chegarmos num estado supra-humano. De forma que quando a alma nos envia o conhecimento do outro, o que vem só pode ser compaixão. Nós não temos que nos preocupar com o nosso olhar, porque o olhar é puro quando nós estamos com a mente no coração, em Deus, na alma. Não precisamos nos preocupar com o olhar. Nós temos que nos preocupar é manter a mente em Deus, manter a mente na alma. Aí o olhar corresponde a isso. E claro que na medida que a nossa mente, na medida que o nosso ser está todo concentrado no mundo interno, o olhar, correspondendo a isto, pode ser um olhar curador. Mas nós não temos que nos preocupar com o olhar. Nós temos que nos preocupar é com a nossa posição interna. O olhar é uma consequência. Os olhos são a janela da alma. Então é preciso que nós estejamos na alma, para que o olhar seja puro. Nunca foi tão necessário na história da humanidade nós invocarmos as energias superiores. Nunca foi tão necessário que os seres mais conscientes se dedicassem a isto.
porque praticamente quase todas as atividades do homem estão voltadas para a vida material, a vida na matéria, de forma que o canal de contato com as energias suprafísicas, além do plano físico, hoje é essencial. O que está no plano suprafísico determina o que acontece no plano físico. E o plano físico está povoado pela humanidade. E a humanidade, com o seu livre-arbítrio, desorganiza o plano físico naturalmente, normalmente. De forma que o serviço hoje, um dos serviços mais fundamentais, é esta invocação, é este trabalho de invocação. Na busca do eu superior, chega um momento que você deve renunciar ao livre-arbítrio. Mas isto é um processo já mais ou menos adiantado. Então, renunciar ao livre-arbítrio é para quem já usou corretamente o livre-arbítrio, criou bom karma pelo uso correto do livre-arbítrio, e então ele supera, ele transcende esta fase de livre-arbítrio. Mas é através do livre-arbítrio que nós aprendemos a escolher. E nós, aperfeiçoando o nosso livre-arbítrio, no final escolhemos obedecer ao eu interno e não mais agir pelo livre-arbítrio, compreende? É outra etapa, é outro processo. Que nós chamamos de graça, é uma ação de energias transcendentes, de energias superiores aqui nos planos materiais. E quando esta graça, quando esta energia superior atua aqui nos planos materiais, ela conduz a nossa consciência a patamares que a consciência sozinha não chegaria naquele momento. Então a graça vem para dar à consciência a possibilidade dela fazer o que sozinha ela ainda não conseguiria. De forma que esta graça é algo realmente muito desejável. Porque tudo aquilo que a sua consciência naquele momento não pode realizar, a graça pode, se ela descer. Porque ela vem agir aqui no plano onde você não está conseguindo agir. Mas para você conseguir a graça, precisa que realmente você já tenha feito tudo o que podia e que não tenha realmente mais nada para fazer. Aí vem a graça e aí você pode ser agraciado. Você não pode receber uma graça se você ainda não fez tudo naquela direção. E uma pessoa pergunta se quando estamos procurando a verdade, se ela é sempre mutável. Se existe alguma verdade absoluta. E se, enquanto estamos encarnados, se nós podemos conhecer a verdade. Não é questão de estar encarnado ou não. É questão da consciência estar mais ou menos desenvolvida. Se a consciência está desenvolvida, nós encontramos muitas partes da verdade, estando encarnado ou desencarnado. Para a consciência humana, não há possibilidade de se conhecer toda a verdade. A consciência humana só pode perceber uma verdade muito relativa e segundo aquilo que cada um pode compreender e segundo aquilo que cada um tem condições de viver. Como consciência humana, nenhum de nós pode dizer que sabe alguma verdade. Nós sabemos aquilo que estamos interessados em saber, porque nem sempre queremos saber a verdade, e vamos conhecer aquele tanto
que a nós é possível. E nós só conhecemos aquele tanto da verdade quando temos condições de segui-la. Porque se nós não temos condições de segui-la, ela não se apresenta. Ela se apresenta naquela proporção que nós podemos seguir. E podendo seguir, resta seguir. Bem, isto é uma pessoa que está habituada a fazer as coisas com o próprio esforço. E tem certas coisas na vida que não dependem do nosso esforço, mas dependem da graça. Então, se estamos subindo uma escada, nós temos que pôr ali um certo esforço, mas a uma certa altura temos que contar com a graça e com a ajuda interior, que é uma outra força. Então, esta pessoa, com este sonho, está sendo convidada a invocar as forças internas dela para colocá-las na vida. Evidentemente, é uma vida que necessita agora de forças internas, e pelo próprio esforço não vai mais. Nós temos que dar tudo o que podemos, mas temos que contar com esta força superior. E isso se sente muito claro a uma certa altura da evolução. Agora, a energia única é o todo, é tudo que existe. Não existe nada fora da energia única. E nós também podemos estar concentrados nisso. Agora, estar concentrado na energia única é uma questão de nós já termos aprendido a sintetizar, a ver o quadro todo como uma coisa só. Então, existe a unidade. Então, a gente pode estar concentrado nisto. E isto facilita muito a harmonia em todos os planos, em todos os níveis. Se você está concentrado no único, se você está visando esta unidade, esta união, você vai se preparar mais especificamente para estar em harmonia com tudo, com todos. Se você quer conseguir união entre os seres humanos, você vai esperar em vão e vai lutar em vão, porque isto não é possível desta forma. É quando você está buscando a união com o único, quando você está buscando a união com Deus, quando você está buscando a união com seu eu superior ou com a sua mônada, é aí que você vai conseguir se unir com os seres humanos, não antes. Então você precisa primeiro estar buscando a sua união interna. E à medida que você for buscando a sua união interna, você vai se sentindo unido com tudo e com todos. Claro que se todos os humanos fizessem este mesmo trabalho, a humanidade hoje seria unida e estaria muito mais apta a, como um todo, servir ao plano evolutivo. Acontece que uns fazem esse trabalho e outros não fazem. Então nós precisamos lidar com seres humanos que não fazem este trabalho. Então, isto está indicando que nós devemos fazer o nosso, ainda com mais intensidade, para compensar quem não faz. Mas não entrar em conflito e nem querer convencer alguém disto, porque quem não faz isto é porque não está preparado, é porque não chegou a hora dele fazer, ou é porque ele ainda não compreendeu. Então, quando você vê alguém que não compreendeu isto, você faz em você o dobro, o triplo do que você faria, para no todo compensar isto. As mudanças externas na nossa vida podem ser vistas como transformações, se nós estivermos polarizados na alma. Se você está polarizado na alma, toda mudança que acontece na sua vida, você vai considerar positiva, vai acompanhando, vai seguindo, porque você tem fé que aquilo vem da alma. A alma está fazendo as mudanças na sua vida. Então, se você está polarizado na alma, se você está buscando a vontade da alma, então você naturalmente considera qualquer mudança como um resultado da sua aproximação com sua alma. Agora, se você não faz a busca da alma, e se as mudanças começam a acontecer sem você compreendê-las, aí
As mudanças podem ser incômodas para a personalidade. Mas toda personalidade que está buscando a alma, que está se polarizando na alma e que está buscando se transformar, aceita qualquer mudança. E depois de aceitá-la, vai compreender por que veio e vai acompanhar o que ela está trazendo. E uma pessoa está perguntando como é que nós fazemos para ajudar aqueles que não despertaram e que estão como cegos no caminho espiritual. Pode haver algo que se possa fazer para colaborar com eles? O trabalho mais efetivo que nós podemos fazer é o trabalho de irradiar a energia do nosso próprio eu interno. Esse é o trabalho mais efetivo. Nós estamos sempre buscando esse eu interno, estamos sempre olhando para dentro, estamos sempre enfocando a nossa realidade interna, não só para questões nossas, pessoais, de evolução, mas porque se nós formos entrando em contato com aquele nosso núcleo interno, nós seremos um daqueles que estarão irradiando uma energia muito necessária para estes tempos. De forma que o trabalho hoje mais essencial é o trabalho de irradiação. Porque o trabalho de irradiação não envolve o mental das pessoas. Então você falar com uma pessoa, você explicar para uma pessoa, você fazer um trabalho que a pessoa veja que você está fazendo, isto tudo pode dificultar. Por causa das forças involutivas que estão controlando muitas mentes, muitos corpos astrais e físicos também. Então, essas forças sempre operam resistências. E você tem que despender energia com isso. Se o seu trabalho é irradiação, você não perde tempo algum, não perde energia alguma, ninguém nota a sua presença, ninguém te dificulta. Então, o trabalho de irradiação hoje é realmente o mais efetivo. A sua ação deve mesmo ser correta. A sua ação deve mesmo ser perfeita. Você está aí para agir corretamente. Você está aí para agir da melhor forma e tem que ter fé que vai conseguir isto. Mas no fundo você sabe que o que vai resolver não é isto. O que vai resolver é outra coisa. Que pode agir, que pode resolver, mesmo que você não faça nada. Aqui, sabe, é como viver no fio de uma navalha. Aqui você não pode perder a fé naquilo que está fazendo, você não pode se desligar da qualidade, do empenho, daquilo que você está fazendo, como se aquilo fosse resolver tudo, e você tem que fazer as coisas bem, melhor do que os outros que acreditam em todas essas coisas. Quer dizer, você tem que fazer as coisas melhor do que qualquer um e ao mesmo tempo saber que é outra coisa que vai resolver, que não é aquilo. Isto é como está no fio de uma navalha. E tem que ser perfeita a sua fé, tem que ser perfeita a sua ação, tem que ser perfeita a sua atuação. Isto tem que ser perfeito e ao mesmo tempo tem que ser perfeita a sua fé naquilo que não é isto. Você tem que ter uma fé perfeita que qualquer coisa pode acontecer sem a sua ação, sem que você mova uma palha. Pode acontecer até se você fizer mal. Tem que ter fé nisto. Percebe? É a fé em dois níveis, em dois planos. São dois aspectos da fé. Você não pode não ter fé naquilo que está fazendo, naquilo que está sendo realizado por teu intermédio. Aqui isso tem que ser uma coisa inteira. Mas tem outra fé que não é nisso e que é numa coisa que não depende de nada disto. Se nós caminharmos neste fio de navalha, nós teremos muitas respostas. Com respeito a esta caridade divina que nós deveríamos imitar e para a qual estamos sendo formados, nós teríamos que reconhecer que tudo
o que é realidade aqui no plano material parte de uma ideia transcendente, parte de uma ideia superior, parte de uma ideia que vem dos planos superiores de consciência. Então, a miséria, a desordem, esta desigualdade, este desequilíbrio próprio da superfície deste planeta, isto é porque a realidade material, a manifestação das coisas materiais, as obras materiais, não correspondem a uma ideia superior. Então parte-se de uma ideia da mente humana. A partir daí, vai-se para a miséria. Quando não é este o ponto de partida. O ponto de partida é uma contemplação dos níveis superiores. O ponto de partida é uma nossa atenção para com aquilo que vem de dentro de nós. Enfim, é o alinhamento com os níveis superiores, é uma contemplação destas ideias superiores para que a gente possa colocar a própria energia ou canalizar as energias disponíveis para aquilo que está no plano evolutivo, no plano divino. E essa virtude divina da caridade é você saber se conectar com este plano divino, você saber se conectar com este plano de consciência, para que as coisas aqui sejam equilibradas, harmoniosas e dentro de uma certa ordem. O coração sempre sabe. Então, se nós estamos muito juntos ao coração, se nós estamos muito coligados com o coração, aí nós podemos sim ter o conhecimento direto do porquê das coisas, ou ter o conhecimento direto de algo que tenhamos que saber. E cada vez mais torna-se necessário que a gente esteja coligado com o coração. Coração não é a mente. É muito diferente. A mente pede explicações e a mente dá explicações. O coração não pede explicação e nem explica. O coração sabe. Sem perguntar, sem responder, o coração sabe. Então, esse é o yoga que esse atributo está trazendo. E cada vez mais a instrução espiritual vai nos sendo passada nos planos internos, nos planos interiores. Dentro de um certo tempo, será inconcebível que a gente fique recebendo instrução espiritual de fora para dentro. Como acontece, por exemplo, neste momento que nós estamos estudando assim por este processo também. Isto, dentro de um certo tempo, será inconcebível, porque cada um já deve estar recebendo de dentro do próprio ser o ensinamento que ele precisa. Agora, um ser que se oferta a trilhar este caminho, se a sua oferta for aceita, ele passará por processos de purificação muito intensos. Isso está respondendo uma pergunta indiretamente. Porque às vezes nós nos ofertamos para o serviço e não sentimos que vem uma tarefa. Como se a gente estivesse se oferecendo e não é atendido. Não é atendido porque não está preparado, não está pronto. Então precisa persistir. Precisa persistir no trabalho de purificação, no trabalho de autocontrole, no trabalho de conduta, até que a sua oferta vai poder ser aceita. E após uma certa etapa da nossa purificação, depois que os nossos corpos, que o nosso ego já está relativamente purificada, aí vão nos sendo apresentadas as energias das linhagens. Aí nós podemos sim encontrar, por exemplo, algo que corresponda
a linhagem do nosso espírito, a linhagem da nossa mônada. Aquilo que a nossa mônada tem a fazer, tem a realizar. Isso é um estágio bastante adiantado. As energias do corpo vão sendo repostas, restituídas e vão sendo desenvolvidas à medida que você se mantém e se confirma dentro da lei evolutiva. Então, digamos que você tenha um trabalho evolutivo a ser feito e que aquele trabalho, teoricamente, ultrapassa as possibilidades do corpo. Se a consciência do corpo perceber que aquele trabalho é evolutivo, que aquele trabalho é para o bem dentro da consciência dele, toda a vitalidade dele vai se renovando. De onde ele tira? Ele deve tirar do reservatório geral do plano físico, porque ele tem contato com esse reservatório. O seu átomo permanente tem contato com isto. Então ele mesmo se renova. Mas na consciência dele precisa estar claro que essa atividade é evolutiva e que aquilo está sendo feito para o bem. Ele pode não ter a mesma consciência que o seu eu superior. Ele não tem a mesma consciência que a nossa mente tem, que o nosso eu interno tem. Mas que ele está sendo usado evolutivamente, isto a consciência dele indica. E é aqui que ele renova a sua energia. É aqui que ele se renova e que ele se refaz. Então há necessidade de, antes de se entrar num desenvolvimento consciente, programado da mente, há necessidade de se viver devocionalmente, de se abrir o coração, de ir ao encontro da necessidade do outro, de ir ao encontro de tudo aquilo que está pedindo a nossa colaboração e a nossa ajuda. Isto é um princípio de sacrifício, de devoção e, portanto, de coração. Agora, sacrifício do ponto de vista do coração, o sacrifício puro, não é nada disto que a mente pensa, nem nada disso que as pessoas mentais definem como sacrifício. O que se chama de sacrifício no coração, o coração como sacrifício, esta abertura como sacrifício, é nós doarmos a nossa própria energia incondicionalmente, doarmos a nossa energia até o fim, se isso é possível dizer, porque a energia é infinita. Mas é uma doação desta energia para que a realidade, a essência do outro, dos outros, a nossa própria, para que esta essência interna se manifeste e se realize. Que a realidade governe cada pensamento meu. E que a verdade seja a mestra da minha vida. Isto, se for repetido com a mente muito concentrada em cada palavra, isto pode render muita luz, isto pode desenvolver muita energia. Que nesta oração tem duas palavras muito importantes e que o tibetano transmitiu com as iniciais maiúsculas. A palavra realidade e a palavra verdade. Então tem muitas pessoas que temem a realidade, porque a realidade as amedronta. E outras pessoas não querem saber da verdade porque se acham muito fracas, frágeis. Isto é um engano básico, porque a pessoa só vai ficar forte quando ela aprender a estar diante da realidade. E quando ela estiver disposta e preparada para saber a verdade, primeiro a verdade sobre ela, e depois outros tipos de verdade,
que é muito bom nós conhecermos para podermos ajudar, para que tudo seja diferente, para que tudo seja evolutivo. Esse trabalho de nós irmos nos conectando com o nosso ser interno, este é um trabalho gradual e que é muito baseado na nossa decisão e na nossa intenção. Então, se nós temos assim uma intenção de fazer um contato interno para resolver os nossos problemas, isto é uma forma de buscar. Agora, se você está necessitando de fazer o seu contato interno, de fazer esta busca espiritual, porque isso é o seu caminho, isto é diferente. Então, se você tem como prioridade fazer este contato, e se a prioridade da sua vida é ser guiado por dentro, se isso é a sua prioridade, no momento em que você procura já está acontecendo. Já está acontecendo. Agora, se isto é um paliativo, um expediente para resolver um problema seu, que depois que você tem mais ou menos resolvido, você esquece de tudo isso e continua vivendo como sempre viveu. Então, se é assim, aí pode sim não haver uma resposta imediata.